por tudo que o palhaço colecionava, por tudo que a gente tinha que aprender para desenvolver essa linguagem do palhaço, eu percebi que o palhaço não é uma personagem. A palhaça não é uma personagem, é um profissional. Aí eu, gente, olha só que interessante, ele atua. Porém, o que é que faz um ator? Um ator, ele tem uma personagem, né? E quando ele muda para uma outra peça de teatro, ele veste diferente, ele tem outra personagem. O palhaço, ele passa por várias peças, ou vários números, ou várias coisas, com a mesma característica, com a mesma roupagem. Pode mudar um traço aqui, acolá, de uma roupa, de uma coisa, mas é o mesmo palhaço que vai transitar daqui até aqui. Então eu percebi, não, isso aí é um profissional. Isso não é a personagem se desmancha e o ator fica ator de novo, né? E depois ela nasce de novo uma outra personagem aqui e se desmancha. O palhaço não, ele é aquele profissional, ele pode interpretar o que for, se ele interpretar alguma coisa de William Shakespeare, ele vai estar com aquela característica dele, de palhaço, da palhaça. Então o palhaço, a palhaça, é um profissional, é uma profissional. Eu sou Nil Moura, o palhaço Espaguete do Circo Grock. Eu tenho 32 anos de estrada. Nos anos 80, por aí, eu estava começando a minha vida na palhaçaria. O que acontece? Eu tenho formação em teatro, né, pelo Teatro Macunaíma, da cidade de São Paulo. No mundo do teatro, eu tive professores. No mundo da palhaçaria, comecei sem nada. Então eu falei, vou cair de cara nisso. Eu não tinha o recurso que a gente tem hoje, de YouTube, de vídeos fáceis. Você faz uma pesquisa ali no YouTube, palhaço disso, palhaço daquilo, vai no Google Tradutor, faz a pesquisa em português, traduz para russo, para chinês, para o que você quiser, vai beber na fonte lá, eles te mandam um monte de vídeos, né? Daqueles vídeos você vai achando outro, daqui a pouco desemboca numa coisa que nem tinha, acha um site, daquele site você já acha material que nem está divulgado no YouTube, e por aí vai. Quando eu comecei, bem novinho, não tinha nada disso. Aí eu bebi numa determinada fonte. Eu disse, não, eu preciso de alguma coisa para me fazer um palhaço. Então eu mergulhei no mundo do mercado das festas infantis e achei que ela ia no meu palco. Eu disse, cheguei, achei, aqui eu vou ser palhaço. O tanto que me contratar, eu vou virar palhaço agora aqui. E eu tinha sede de me apresentar como palhaço, que eu queria me experimentar. Mas eu percebi uma coisa, em pouco tempo, eu percebi que ali era um campo de trabalho, né? Que não era exatamente, não abrangia tudo o que eu gostaria, o que eu precisaria aprender para me tornar um palhaço profissional. Ali era um campo de trabalho e era muito mais voltado, a festa infantil estava muito mais voltado para o universo da recreação, para você conseguir entreter e recrear as crianças, né? E o meu pai, ele sempre me disse assim, filho, você quer ser artista, então administra a sua carreira, pensa em como você vai administrar a sua carreira. E a minha mãe, que era educadora, ela dizia, filho, agrega valor. Estuda bem muito, filho. Falava, mãe, mas eu quero ser palhaço. Ela dizia, filho, mas um artista é uma arma perigosa. Porque o artista, ele desenvolve um negócio que atrai as pessoas. E se você começa a atrair as pessoas e não tem nada para dar para elas, você vira uma arma perigosa. Então, começa a estudar, começa a ver o que é que você consegue agregar aí dentro das suas coisas. E meu pai dizia, administra a sua carreira, pensa em como você vai vender o trabalho, fazer isso, fazer aquilo. E eu estava doido, era para me apresentar, eu não queria saber de outra coisa. Alguma coisa dentro de mim dizia, vai se apresentar muitas vezes que você consegue chegar lá, que você vai alcançar alguma forma de se apresentar que vai ser interessante. Então, quanto mais eu me apresentar, mais eu devo me tornar mais afinado com as coisas de palhaço. De fato é, porque se a gente não conhece as reações. No teatro me ensinaram que a gente precisava construir uma quarta parede, imaginar uma parede na nossa frente que separaria a gente do público. E essa parede imaginária faz com que você imagine que ali é uma parede. E aí você vive toda a atuação da sua personagem sem precisar estar preocupado com o público. Alguém que te olha, que faz algum, vai tirar você da cena. E eu queria esse recurso para o palhaço, mas não funcionava. Porque eu comecei na festinha, e na festinha tem um detalhe. A criança cutucava, ela via um palhaço, ela queria mexer, ela queria fazer alguma coisa funcionar ali. Então se você é um palhaço e está dentro de uma festa e você não vai fazer nada funcionar, vai ter dor de cabeça, vai ter trabalho. O adulto, quando vê um palhaço, ele quer mexer com você. Eu falei, a quarta parede
não funciona para essa personagem, porque eu tratava como personagem o palhaço. Eu dizia, a quarta parede não funciona, porque o público fica atravessando a parede, fica furando a parede da gente, arrombando a parede, querendo puxar a gente para lá para a sala. E na rua era a mesma coisa. Numa peça de teatro, as pessoas olhavam para a gente como se estivesse olhando uma orquestra sinfônica, um filme no cinema, alguma coisa assim. Não tentava mexer com a gente não, ficava assistindo. Mas se botasse o nariz, fizesse alguma coisa de palhaço, o povo já queria mexer, já queria uma reação. Eu falei, nossa, aqui há uma diferença. Existe uma diferença entre palhaço e ator. E comecei a perceber que existia alguma coisa ali, uma diferença. Com o palhaço, não dava para eu trazer, por exemplo, histórias que eu estaria contando como se fosse no teatro, num tempo que passou lá atrás, que não tem nenhuma relação com esse tempo agora. Porque quando eu começava a fazer dessa forma, as pessoas buscavam interação. E aí eu tinha que quebrar essa coisa da história que está lá atrás. E a história virava aqui, eu tinha que fazer uma adaptação. Ou eu conto lá atrás, agora, ao vivo, nesse momento, e interajo, né, contando o que está lá atrás, ou não vai dar para fazer com o palhaço aquilo que eu faço como ator. Aí, lá na frente, caiu a ficha. Por tudo que o palhaço colecionava, por tudo que a gente tinha que aprender para desenvolver essa linguagem do palhaço, eu percebi que o palhaço não é uma personagem. A palhaça não é uma personagem. É um profissional. Aí eu, gente, olha só que interessante. Ele atua. Porém, o que é que faz um ator? Um ator, ele tem uma personagem, né? E quando ele muda para uma outra peça de teatro, ele veste diferente, ele tem outra personagem. O palhaço, ele passa por várias peças, ou vários números, ou várias coisas, com a mesma característica, com a mesma roupagem. Pode mudar um traço aqui, acolá, de uma roupa, de uma coisa, mas é o mesmo palhaço que vai transitar daqui até aqui. Então eu percebi, não, isso aí é um profissional. Isso não é a personagem se desmancha e o ator fica ator de novo, né? E depois ela nasce de novo uma outra personagem aqui e se desmancha. O palhaço não, ele é aquele profissional, ele pode interpretar o que for, se ele interpretar alguma coisa de William Shakespeare, ele vai estar com aquela característica dele, de palhaço, da palhaça. Então o palhaço, a palhaça, é um profissional, é uma profissional, né? Então eu percebi, nossa, então existe um campo aqui para se aprender. Porque se ele não é como um ator, tudo aquilo que eu aprendi como ator vai auxiliar, mas não é ainda o que o palhaço necessita, a palhaça. Eu comecei a ver o seguinte, o que é que eu faço então com o objetivo do palhaço? E eu comecei a perceber que o objetivo do palhaço era fazer rir, né? Era fazer rir. Não que o palhaço, a palhaça, não possa trazer outros conteúdos, a reflexão, não possa trazer coisas, né, que mexem com você na parte política do ser humano, do pensamento, disso, daquilo, outro. O palhaço tem também essa função, porque o palhaço desconstrói aquilo que está na caixa, né? Desconstrói aquilo que está na caixa. Ele desconstrói aquilo que todo mundo está dizendo, é desse jeito, o palhaço diz, mas tem outro jeito de fazer. E faz de outro jeito, né? Então, eu percebi que o palhaço desconstrói esse negócio. E o palhaço desconstruindo aquilo que está na caixa, né? Ele precisa, naturalmente, de trabalhar com um contraste. Por que ele trabalha com contraste? Porque o palhaço tem a missão de fazer rir. A primeira missão do palhaço é fazer rir. Porque ninguém concebe um palhaço sem lembrar que ali vem riso. Sem lembrar de que você vai rir. Nenhum ser humano vai pensar em palhaço ou em palhaça e vai dizer, não vou rir não. Aqui eu vou chorar, vou refletir, vou pensar, analisar. Não. Todo mundo pensa, eu vou rir, né? É um palhaço, é uma palhaça que está na minha frente, vou dar risada dela. E eu falei, gente, que legal, que bacana. Como eu trabalhava logo no princípio com crianças muito pequenas, eu comecei a desenvolver aquela linguagem. O que é que faz essa criança não ter medo de palhaço? Como é que eu posso me aproximar para a criança não ter medo? Então eu comecei a experimentar e percebi o seguinte, que se eu não tentasse, eu não aprenderia, porque eu não tinha mestre. Não tinha professor nenhum de palhaçaria. Então eu comecei tentando. Primeiro eu apareci espalhafatoso, cabelo assanhado, muita maquiagem, muito isso. E percebi que para as crianças pequenas, esse choque muito grande, cria uma estranheza. As crianças querem se relacionar com coisas mais sutis, com algo que traga uma surpresa diferente.
Criança gosta de brincadeira, uma brincadeira que, né, que chame a atenção, que veja uma coisa. Aí eu percebi que as crianças pequenas têm uma forma diferente de lidar. Eu fui percebendo isso nos adolescentes também, nos adultos, né? Quando um palhaço se dá mal, quando o outro faz isso, faz aquilo outro. Então eu percebi, rapaz, olha só de que é que se ri, de que é que riem as pessoas, do que riem, né? Por que ri? O riso, gente, o riso é uma coisa que é humana só, né? Você não vê o riso no mundo animal, não tem um passarinho que se choca num poste lá, que bate, e o outro... né? Não tem. Porque é preciso você entender uma construção e você desconstruir e criar uma surpresa. Entender e desconstruir é uma das expressões da inteligência. O riso, só ri quem tem inteligência, né? Você vai contar uma piada para alguém que a pessoa não entende, ela não teve inteligência para alcançar aquilo ali, não vai dar risada. Porque o riso está ligado à inteligência, né? Ou viver uma piada. E o palhaço, a palhaça, é diferente do humorista, da humorista. Ele não pode simplesmente contar uma piada, né? Porque lembra que o palhaço, ele tem uma outra forma de trabalhar. As pessoas mexem com ele. E ele mexe com as pessoas. De tanto isso acontecer, porque no circo é assim, o palhaço entra pela plateia, sai por ali, faz, mexe, vira, né? E o palhaço, antes do circo e depois do circo, sempre mexeu com as pessoas, mexeu com a sua forma de crer nas coisas, mexeu com a estrutura de como é. Então, criou-se no inconsciente coletivo, o palhaço mexe comigo. Então, eu vou mexer com o palhaço antes dele mexer comigo. E muita gente toma essa postura. Uns têm medo. Ai, meu Deus do céu. Será que vai me chamar? Vai fazer isso? Será que ela vai fazer isso? Então eu percebi o seguinte, este palhaço, ele precisa, saber que as pessoas riem dos erros. Então quanto mais eu errava coisinhas com as crianças, eu segurava na maçaneta da porta assim, só para focalizar a porta aqui, e aí eu dava tchau para elas e virava e batia na porta. Pá! As crianças, caíam na risada. Falei, gente, o pessoal está rindo de quem está se esborrachando, a criançada ri de quem está se esborrachando. E eu comecei a observar o seguinte, aí você ligava, vídeo cacetada, né? O pessoal dando gargalhada dos outros, sofrendo ali, escorrega, cai, pá, tá num casamento dançando, escorrega, cai com a cara no bolo, faz isso, faz aquilo outro. Aí eu lembrei da minha infância, eu pensei, o que é que me fazia rir? No meu tempo, os desenhos animados da gente, na verdade, era Pantera Cor-de-Rosa, e eu assistia os Três Patetas, que é pastelão puro, pancadaria, né? Naquela época tinha um pouco de violência na coisa, assim, institucionalizada. Tinha que ter violência para poder ter risada. E aí, quando eu era garoto, né? Por quê? Porque as pessoas riem do erro, né? A gente só ri do erro, mas a gente vê o erro do outro, entendendo que a gente já fez isso, já passou por uma situação. Observe que o riso, ele não é por exemplo, de um acidente fatal. Ninguém ri quando você vê alguém se esbagaçando na frente de um carro, cair numa moto, isso não gera riso, né? Mas se você escorrega, bate, cai, levanta e olha, você percebeu, não morreu, porque está rindo da situação. Ele ri depois que você superou, né? Quando vê que você superou a situação, ri. O riso que não é nessa hora, um pouquinho antes, é o riso do nervosismo. É diferente. Estou nervoso pela situação. Então, de uma certa forma, é o riso do erro. Muito antigamente o pessoal ria com gago, né? Bem lá atrás, na minha infância, né? Eu tenho 52 anos. Na minha infância o pessoal ria com gago, com aleijado, uma série de coisas que hoje em dia é um absurdo você estar fazendo isso, né? A gente já tomou um pouco mais de consciência. Mas o povo ria. Por quê? Porque para eles aquilo ali saía do que era considerado normal. Então, falar sem conseguir era é motivo de rir. Hoje em dia, dentro do humorista, do mundo do humor, dos humoristas, isso ainda faz rir, né? Então a pessoa está rindo de quê? Está rindo da deficiência do outro, daquilo que a gente considera errado, porque a gente criou um padrão para dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado. E a gente precisa dos contrastes para poder desenvolver a consciência. A consciência humana trabalha com contraste. Como a gente desenvolve a consciência? Como? Com contrastes. A gente só sabe que é dia se a gente vê a noite. Só sabe o que é alegria quando vê tristeza, né? Só sabe o que é um polo quando vê o outro. A gente precisa do contraste. Então o que acontece? Para o universo dos palhaços, ele trabalha com o erro. Aquilo que a gente considera um erro. Quem de nós não já viveu esses erros? Por isso que a gente identifica no outro. Quando eu me deparo com alguma coisa que é errada, eu conheço, eu rio do erro. A gente ri do erro do outro, né? Porque a gente vê, na verdade, o nosso erro refletido na outra pessoa. Então,
Para rir do erro, é que o palhaço entra nesse universo para ser aquela pessoa que sofre tudo quanto é qualidade de erro, para que você identifique em mim alguns dos seus erros. E aí, trabalhe o riso em você. Você vai ver em mim algum erro que existe em você. Então, por isso que o palhaço, ele começa a trabalhar com coisas atrapalhadas. O palhaço não faz uma mágica correta, o palhaço não chega a um objetivo de uma forma concreta, de uma forma lógica. Se eu tenho que sair daqui para ali para conseguir uma coisa, o meu objetivo é conseguir aquela coisa. Mas daqui para ali vai acontecer tanta coisa que talvez eu nem consiga aquela coisa. E o resto, tudo que me envolveu, que é fora do normal, são os meus erros. E são desses erros que as pessoas vão sorrir. O objetivo primeiro do palhaço é fazer sorrir. E aí, quando a gente vai criando mais inteligência, quando a gente vai se tornando mais habilidoso, né, filosoficamente, politicamente e tudo mais, a gente vai introduzindo também nos nossos erros pontos de reflexão. Isso são os primeiros passos do palhaço. Então eu fui entendendo o seguinte, que dentro daquele processo que a gente passou pelas festas infantis e adquirimos aquele conhecimento de como funciona a criança, depois aí a gente precisava, eu e a minha esposa, fazer um espaço para apresentação. Porque a gente não tinha onde se apresentar. Não tinha circo ainda, porque não tinha qualidade para entrar em circo. E a gente não tinha teatro que tivesse pauta para a gente se apresentar todo final de semana. Então eu falei, vamos fazer espaços. E a gente foi para sorveterias, ofereceu espetáculos da gente nas sorveterias. A gente fazia no pátio da sorveteria ali, e trocava com o cara algumas coisas, né? Ele pagava um pouco para a gente. A gente ia para pátio do supermercado, trocava por mercado mesmo, 2, 3 carros de supermercado, a gente trocava o nosso showzinho por ele, fazia aquela animação. A gente foi criando espaço. Percebemos que o palhaço era como um músico, precisava apresentar muito mais vezes para entender, para fazer essa relação. E a gente foi então, migrou, a gente foi se apresentar em asilo, abrigo de idosos, a gente foi fazer palhaços em hospital, mesmo sem ter técnicas, foi descobrindo aos pouquinhos. A gente foi se apresentar em creche infantil de graça, a gente fazia muita coisa de graça. Isso foi aprimorando a gente, porque a gente se apresentava muito, quase todo dia, e não tinha medo de errar, porque percebemos que o erro era a linguagem do palhaço. Então, se o erro era a linguagem do palhaço, eu posso entrar em qualquer lugar, tentar fazer o que for, e se errar, eu estou cumprindo a minha missão como palhaço. Eu vou errar e, com isso, vou criar graça. Quando eu adquirir uma forma de coordenar o meu erro, aí vai ficar melhor. Mas eu já posso errar de cara. Sendo palhaço, o meu objetivo, minha missão é errar. Não ter medo de errar. É a regra para ser palhaço. Vamos supor que você está numa cena de palhaçaria em dupla, que cala a boca! Pede para falar. Põe a língua de volta, volta a falar. São brincadeiras pequenas habilidades, sem ter nada, sem ter absolutamente nada que a gente consegue construir.